Essa conversa aconteceu em um grande fórum de games. O rapaz participava de um processo seletivo e queria saber como funciona o horário de trabalho 24/7. Na entrevista, a recrutadora informou que seria horário normal, mas que ele teria de cumprir plantões em escala, já que a empresa operava em 24/7. Na hora, ele preferiu fazer de conta que tinha entendido, mas depois não conseguia avaliar se seria bom ou não para ele. Você está no Conte Pra Gente, nós ouvimos o seu problema, conte com a gente e te ajudamos a resolver. Para discutir esse tema, nós vamos trazer Jorge Ussier, procurador de justiça aposentado e advogado especializado em saúde do trabalhador. Seja muito bem-vindo, Jorge. Bom dia a todos. Estou aqui satisfeito de estar participando dessa importante discussão que é tão hoje vicejante aí nas relações do trabalho. A gente que agradece aqui a sua presença. E vamos trazer também Carlos Carrusca, professor e pesquisador do programa de pós-graduação em psicologia da PUC Minas, pós-doutor em psicologia e membro do Instituto Walter Lezé. Carlos, seja muito bem-vindo também. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Excelente oportunidade de a gente poder avançar um pouco mais na reflexão sobre a saúde do trabalhador e da trabalhadora. É isso, e vamos agora tratar da história do Tomás, que é um nome fictício, porque a gente sempre protege aqui a identidade das pessoas cujos casos são tratados no nosso programa Conte Pra Gente, Conte com a Gente. O meu cargo é supervisor de serviço. Eu cuido das operações de serviço, de pós-venda, de um fabricante de máquinas de grande porte. A minha rotina convencional seria suportar tecnicamente os técnicos, as pessoas que estão em campo consertando, realizando manutenção dos equipamentos. O normal seria eu ter uma carga horária de trabalho convencional, das 8 às 17h30, das 8 às 18, o que é normal, que não ocorreu. Então, você precisa estar sempre pronto a ser acionado a qualquer momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse suporte que até então se daria ali para os técnicos de serviço, você precisa também prestar para os clientes, que eles podem te acionar a qualquer momento com alguma dúvida, alguma reclamação, com alguma falha em algum equipamento. Para o time comercial, então era mais ou menos assim o meu dia a dia. Era o horário convencional das 8 às 18, 8 às 17h30, e trabalhando convencionalmente, e das 18 até as 8 da manhã do dia seguinte, sempre em alerta e preparado para atender qualquer demanda aí via telefone. Jorge e Carlos, nós temos aqui a situação do Tomás e a rotina de um trabalhador que tem que estar disponível 24 horas por dia. Jorge, sob o ponto de vista legal, como a gente pode analisar esses aspectos da história do Tomás? É absolutamente legal essa situação, né? A legislação, ela vigente, né? Ela não permite esse tipo de trabalho contínuo, de sobreaviso. Na verdade, existe, vou ter que voltar um pouquinho atrás, existe uma disposição na CLT que fala sobre a questão do sobreaviso ou plantão. Isso foi criado lá na época ainda, faz referência até a estradas de ferro. E hoje se fala muito na questão do direito à desconexão do trabalho, né? Que é em relação ao mundo que a gente vive hoje, com todas essas tecnologias chamado remoto, de celular, de WhatsApp, essa coisa toda. Mas, do ponto de vista legal, essa situação dele é
é absolutamente antijurídica, né? Ou seja, ninguém pode ser contratado, ninguém pode trabalhar nessa escala de 7 dias por semana, 24 horas. Em relação à questão do sobreaviso, por exemplo, que é o que a CLT prevê, existe um limite, né? A legislação prevê lá no artigo 244, ou seja, não pode ser mais do que 24 horas. Né? A própria CLT ainda tem essa restrição. E isso, na verdade, esse sobreaviso é pago, é remunerado, é um acréscimo de 1/3 no valor do seu salário no final do ano, né? No final do mês, aliás. O que hoje existem alguns projetos de lei, 4 ou 5 projetos de lei no Congresso Nacional, mas estão lá numa tramitação meio parada, que trata justamente de regulamentar o direito de desconexão, né? Incluindo aí, então, no texto da lei, essa questão do atendimento remoto, ou seja, do celular, computador, WhatsApp e tal, deixando claro no texto da lei de que não é possível, de forma nenhuma, contatar o trabalhador através desses meios remotos, além daquilo que é o permitido, ou seja, com sobreaviso, com pagamento de adicional, né, de hora extra, essa coisa não é bem uma hora extra, mas é uma forma de remuneração, e com limites, ou seja, com limites de tempo a respeito disso. Agora, a gente tem também, Carlos, a situação da saúde mental do trabalhador, né? Porque ele tem esse fato de estar disponível o tempo todo e ainda esse agravante de se absorver em tarefas que não tinham sido combinadas inicialmente. Cerca de 3 a 4 meses de trabalho, eu comecei a sentir alguns sintomas assim de cansaço, nervosismo, de ansiedade, assim, algumas formas de desespero que eu nunca tinha sentido, nunca tinha compartilhado. Em casa também, você vai recebendo, né, retorno dos seus familiares, dos seus amigos mais próximos, o seu comportamento muda, pelo menos o meu mudou, você começa a ficar mais agressivo, mais ansioso, tudo te perturba, acaba tendo mudança no ânimo, mudança no seu sono, mudança até na sua alimentação, você não consegue mais se alimentar nos horários que você conseguia se alimentar, você não tem mais fome. As coisas vão mudando no seu corpo e na sua mente de uma forma muito drástica, assim. Pelo menos comigo foi dessa forma. Então, com 4 meses eu já percebi todas essas mudanças, assim, isso só foi se agravando, se aumentando. Como é que esse cenário, esse tipo de situação pode afetar a saúde de uma pessoa que está nessa condição, Carlos? Glauco, o primeiro ponto aqui relevante para uma análise das relações entre o trabalho e a saúde mental, especialmente aí no caso do adoecimento psíquico, é o olhar para o trabalho real, para além do contrato formal de trabalho. Olhar para aquilo que acontece e se passa nesse plano da experiência concreta de quem trabalha. E justamente com essa perspectiva, olhando para o caso do Tomás, nós vemos algumas situações que são realmente constitutivas de riscos psicossociais, que têm origem na condição e na organização do processo de trabalho e que podem realmente comprometer a saúde desse trabalhador. Aqui há uma forma, por exemplo, de divisão dessas responsabilidades que acentua a jornada de trabalho e penaliza bastante o Tomás, gerando aquilo que já é conhecido no mundo do trabalho como sobrecarga laboral, um tipo de carga psicológica de trabalho específica. Ele é um trabalhador, o Tomás, que passou a permanecer disponível durante todo o tempo, exatamente por conta daquela forma de organização do seu processo de trabalho. E acho que tem um ponto importante aqui. Ele permanece disponível e também permanece em alerta, de prontidão, como ele próprio diz, não meramente por uma escolha individual, mas por uma obrigação que, do ponto de vista, inclusive, da análise do trabalho real, lhe foi atribuída. Por quê? Porque há uma expectativa de um trabalho realizado que recai sobre ele. É uma expectativa que é uma expectativa concreta. As pessoas esperam que as coisas não deem errado e que os problemas que possam acontecer ali com os técnicos possam ser rapidamente solucionados.
E o segundo ponto, há um grau de responsabilidade também aí envolvido. Ele trabalha para bancos e para hospitais. Imagine só qual seria a consequência de uma inação da parte dele, que é um supervisor. E me parece o Tomás sabe perfeitamente disso, vai fazer esse uso de si mesmo, apoiado em valores profissionais, nessas reflexões que as pessoas fazem em situações reais de trabalho. Deixar de realizar o trabalho não aparece para ele aí como uma opção. E terceiro, a gente vê nessa história as dificuldades impostas, Jorge comentou, e acho muito pertinente, as dificuldades para se desconectar realmente do trabalho e ter tempos que sejam tempos de descanso e possibilidade de recuperação. Vão dizer a ele, por exemplo, de que tem que estar atento para atender os chamados dos técnicos e também dos clientes. Você mencionou, inclusive, que o telefone dele é passado para esses clientes. Ou seja, ele fica realmente, durante esses 7 dias, 24 horas, num estado de prontidão, de alerta. E aí as consequências virão. Com esse tipo de carga de trabalho, responsabilidade, os impedimentos à desconexão, sem descanso reparador efetivo, estado de alerta, esse processo de desgaste da saúde, ele tende a avançar e vai dando sinais. Apesar do fôlego inicial, o cansaço foi aumentando e o Tomás também começou a ficar esgotado. Ele acabou tendo o primeiro burnout com 8 meses. Tá? Logo eu comecei a sentir, pra você ter ideia, muita ânsia de vômito, muito enjoo, um desespero quando o telefone tocava, ou quando eu começava a trabalhar, eu ligava o computador, eu já começava a me sentir mal, me sentir ansioso, com medo do que ia acontecer. Isso eu vi que não era normal, nunca tinha acontecido comigo, mas não é algo normal, acredito, para ninguém. Aí foi quando eu procurei o auxílio psiquiátrico. E aí, com o auxílio o psiquiatra me indicou uma medicação, indicou tratamento psicológico também, a terapia, que até hoje eu continuo executando. Mas foi por isso, por volta de uns 4 meses, eu comecei a sentir quando se agravou muito essa questão, principalmente do enjoo e desse desespero. Então eu tinha que me esconder, eu ia pro banheiro como se eu quisesse vomitar, para você ter ideia, naquela ânsia, naquela vontade, naquele medo, e não acontecia nada. Eu percebi que tinha alguma coisa que era além só do meu corpo. Perfeito. Logo, essa primeira consulta com o psiquiatra, contando ali, né, na entrevista dele, nas suas perguntas, ele já conseguiu identificar que tinha algo relacionado ao meu trabalho, porque não eram coisas que eu tinha sentido anteriormente, tinha compartilhado anteriormente, não eram coisas normais para mim. E coisas que aconteceram depois de eu ter ingressado na empresa, depois de eu ter assumido algumas atividades que eu ainda não fazia, e isso começou a se aflorar. E indicou, primeiramente, que eu me afastasse do trabalho por alguns dias, para repensar se era isso mesmo que eu queria fazer, se eu estava fazendo da forma certa, de continuar encarando desse jeito, ou se eu queria ou não permanecer. Ele até me deu um atestado, para você ter ideia, de 15 dias na primeira consulta, e falou: fica em casa, pensa um pouquinho, descansa, mas é um momento muito complicado para quem está sentindo isso. Você se sente com medo de parecer fraco, você se sente com medo de mostrar a sua vulnerabilidade, você não quer mostrar para a empresa ou para os seus amigos o que está acontecendo, você fica receoso, você não sabe como a empresa vai encarar isso. Então eu tentei ainda mais uma semana depois da consulta, falei uma semana depois com o médico da empresa, expliquei para ele o que estava acontecendo, que eu já tinha começado o tratamento psiquiátrico e psicológico. A princípio, a empresa me disse que a gente faria um acompanhamento, mas que infelizmente nunca ocorreu. Então, nos 3 anos depois disso, a gente não voltou a se falar desse problema, com a minha ansiedade, com a depressão, com os sintomas todos que eu tive de burnout. O único contato que a gente teve com o departamento médico é quando eu tinha algum afastamento, estava passando mal, tendo alguma crise, eu tinha que informá-los, enviar o atestado, mas algo que a empresa pudesse acompanhar, me ajudar, perguntar, isso eu nunca tive de respaldo.
entre afastamentos de maior período, que foram de quase 3 meses, foram 2, afastamento de 2 semanas e afastamentos pontuais ali de menor tempo, 2 ou 3 dias. Mas até o fim da minha atuação na empresa foram 6 afastamentos. Jorge, na sua experiência como advogado, esse tipo de caso está aumentando em frequência? Essas condições da rotina dele estão se reproduzindo, inclusive em cargos, em ocupações onde isso não existia anteriormente? O que eu tenho visto, que a gente acompanha, que a gente vê no passado dos anos aí, é que está vindo um aumento cada vez maior dessa questão de doenças mentais, né, que é a especialidade do Carlos Carruso, saúde mental. Por vários motivos. Elas são relacionadas ao trabalho, mas elas são relacionadas dessa sociedade, desse mundo que a gente está vivendo. Houve uma transformação muito grande no mundo dos anos 80 do século passado, e mais ainda nesse século, né, no século 21. E a gente não, às vezes, hoje a gente não tem a noção de que a separação entre o trabalho e o seu dia a dia, a sua rotina, o seu lazer, né? As pessoas hoje, elas vivem muito ainda uma ideia de que o trabalho tem que ser feito, senão elas não têm mérito, a questão da meritocracia também, que foi incutida de uma maneira muito forte aí na cabeça das pessoas. Isso tem trazido muita angústia, né? Eu vejo clientes aqui, que às vezes atendo clientes aqui, que contam situações de angústia muito grande por não dar conta de fazer determinada coisa, como se, na verdade, depois que eu começo a explicar, que ele nem tinha que dar conta daquilo, né? Ele nem tinha que, do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, não era obrigação dele resolver ou fazer ou cumprir aquilo, né? São metas ou de maneira assim inalcançáveis que estão colocadas, né? E a cobrança é feita e a culpa é sua, você não cumpriu aquela meta, mas na verdade a meta é irreal e essa é uma questão que a gente tem acompanhado e visto que tem aumentado de uma maneira bastante presente, bastante marcante. Eu percebi que teve uma mudança de comportamento da empresa comigo depois do afastamento. Quando eu tive um afastamento mais longo, de 2 meses, quando eu retornei, eu já fui retirado das atividades que eu exercia normalmente. Me propuseram um plano, até então, me diziam que seria um plano de retomada, para que eu fosse absorvendo normalmente as minhas atividades de uma forma mais tranquila, para que não prejudicasse a minha saúde, mas não era verdade. Eu fui colocar em um plano de melhoria de performance, que ele é conhecido em toda a empresa, que se você não aceitar executar o plano, você já vai ser demitido, ou se você executar e o plano for bem sucedido, você também vai ser demitido. E o plano incluía atividades que não eram do meu escopo, atividades que estavam delargadas dentro da operação, atividades abandonadas, projetos que estavam completamente abandonados, sem frente, e foram, depois desse fato, dessa reunião onde eu recebi essa notícia sobre esse plano de melhoria, eu tive mais um afastamento de cerca de 3 meses, retornei, a empresa também não teve contato nenhum comigo a respeito da minha saúde, de se interessar, de saber como estava o tratamento, de saber como eu estava passando, o que eu estava sentindo, se eu estava melhor ou não. Que tipo de sinais que o trabalhador pode detectar para evitar que se chegue nessa situação de adoecimento? A gente vê aí, Glauco, sintomas que nós citamos anteriormente. É o caso do cansaço, da preocupação constante, das dificuldades para adormecer, a própria insônia, irritabilidade e outras mudanças no comportamento, até a própria fadiga. Esses sintomas já foram notados pelo próprio trabalhador. De uma maneira mais intuitiva, a pessoa vai se dando conta de que algo não vai bem. E são sinais muito importantes, não podem ser desconsiderados.
Não se trata, por exemplo, de uma simples preocupação com o trabalho, preocupações que todos nós podemos ter na nossa vida cotidiana. São preocupações excessivas, aquelas que não permitem que a pessoa adormeça, que ela permaneça dormindo, dificultam, por exemplo, os períodos de descanso, até usufruir dos momentos de reparação, de repouso, de lazer com a família, de viver com mais leveza e saúde. Impedem ainda mais também a própria desconexão, e isso vai se constituindo numa espécie de círculo vicioso. A sensação de irritabilidade, ela passa a ser aquela sensação de irritabilidade que não é apenas a raiva e a irritação de um determinado momento que foi vivido, é uma irritabilidade que não passa. A pessoa a todo momento está inquieta e preocupada e refletindo sobre os medos, os receios, as tensões que tem relativas ao trabalho. E claro que o corpo, não só a mente, o psiquismo, a subjetividade sentem isso. A gente sente isso no corpo inteiro. E exatamente por ter de enfrentar situações que são tão e profundamente desgastantes, mas em circunstâncias de recursos escassos, alta responsabilidade, altas exigências e uma precariedade no fornecimento institucional, organizacional, de apoio para poder lidar com essas situações. A pessoa vai sentindo, Glauco, na minha opinião, que ela está por um fio. E essa sensação de que a chave vai virando, ela é, na verdade, o sinal de que você está ultrapassando ou de que já ultrapassou seus próprios limites. E me permita considerar também, no depoimento que você faz, na leitura e no próprio caso, tudo isso vai sendo, inclusive, individualizado. O Dr. Jorge bem colocou, como se fosse uma questão individual e não como se fosse um processo, como de fato é, de adoecimento, desgaste no trabalho, com dimensões sociais, coletivas, institucionais, organizacionais muito fortes. Mas com muita sinceridade, para além dessa ideia de que a pessoa precisa perceber os sinais, eu entendo que, para além desses sinais, que a pessoa pode e precisa, de fato, com auxílio identificar, vale destacar aqui o papel da própria organização, no que concerne a responsabilidade que ela tem de proteção da vida, de prevenção do adoecimento, promoção da saúde. Aqui a necessidade organizacional é de avaliação, monitoramento, até modificação mesmo dessas condições de trabalho, com o objetivo de prevenir esse tipo de situação pela qual o Tomás passou e a situação que ele enfrentou. Aumento no número da equipe aí, dos supervisores, em número mais adequado, uma distribuição mais equitativa, mais equânime das responsabilidades, mecanismos institucionais, porque isso não pode ficar como atribuição do trabalhador ter que conseguir se desconectar, são mecanismos institucionais que precisam ser, de fato, implementados para que a pessoa não seja acionada fora do horário de trabalho. Porque quando a gente coloca a responsabilidade toda nas pessoas, é claro que elas vão acabar fazendo esse uso de si com certa responsabilidade em relação ao trabalho, mas em detrimento da própria saúde. Jorge, como o Carlos falou, tem a questão do papel da organização. E quando o trabalhador chega nessa condição de adoecimento mental, quais são as responsabilidades da empresa contratante? Antes de falar da questão da responsabilidade da empresa contratante, eu acho que é importante a gente também colocar no debate, no questionamento, uma ideia que se vende de que existem empresas amigas de trabalhador, né? Inclusive, tem uma lei que foi aprovada no ano passado de empresa que vai cuidar da saúde mental do trabalhador. Essa lei não foi regulamentada. Não existe empresa amiga de trabalhador, né? Não existe. Poderia existir antigamente empresários, donos de empresa que pudessem ser amigos de trabalhadores. Não existe mais isso. As empresas são simplesmente um módulo de ganhar dinheiro, de fazer lucro. Então, eu acho que existem mecanismos legais e há muito tempo, né? A gente vive num país que tem leis bastante fortes e importantes para proteger justamente a ilicitude, ou seja, aquilo que é ilegal, né? Aquilo que é um ato jurídico, um ato ilícito, né? Em relação à questão da doença do trabalho, ou do acidente do trabalho, a gente tem, a partir da CLT, do artigo 5º lá, capítulo 5º,
da CLT, que é do século passado, do artigo 40, da década de 40 do século passado, ficou muito claro no ordenamento jurídico que as empresas são responsáveis pela integridade da saúde do trabalhador. Não existe a possibilidade de você causar danos a um trabalhador, à saúde do trabalhador, e não ser responsabilizado por aquilo, né? Então, quando a gente vê uma situação narrada como essa, onde existe um exagero, um excesso, né, de demanda para um trabalhador, né, um excesso de trabalho, um excesso de compromisso, de responsabilidade, de carga, além daquilo que é permitido, além daquilo que é tolerado, isso pode ser por uma negligência, por imprudência, não importa, mas o trabalhador está protegido com relação a essa questão protegido, eu digo, apenas para ser indenizado, porque a doença dele, o problema já aconteceu, né? A saúde dele já foi afetada, né? Se a empresa não tomou medidas, como disse o Carlos, você tem que ter mais equipes, você não pode personalizar a responsabilidade, o resultado de uma empresa para um trabalhador, né? E essa questão das metas é muito nesse sentido, está individualizando o resultado de uma empresa que ela quer obter lucros ou atender ou ter mais clientela e responsabilizando um trabalhador para isso. Então, existe do ponto de vista jurídico, existe sim essa consequência, que seria a indenização, a responsabilidade civil, por ter, em virtude desses atos, dessa relação de trabalho irregular, né, ou excessiva, ou abusiva, né, ter causado esse dano no trabalhador. Carlos, a gente tem, no caso do Tomás, houve essa negativa da empresa em reconhecer que as condições de saúde mental dele tinham sido derivadas do trabalho, e ele também enfrentou, e ainda enfrenta, pelo que a gente sabe, problemas no INSS. Isso, de certa forma, representa que essa questão é subdimensionada no Brasil, ou seja, há muitas pessoas sofrendo de doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, às condições de trabalho, e continuam adoecidas sem assistência e sem o próprio reconhecimento, que acaba fazendo com que a pessoa ache que a culpa toda é dela, Carlos? Com certeza, Glauco. Acho que o ponto que nós trouxemos para cá, especificamente da individualização do adoecimento, é um ponto muito sensível, cujo debate é fundamental. A individualização do processo de adoecimento acaba se traduzindo por essa ideia muito equivocada de que se a pessoa ficou doente no trabalho é porque ela não deu conta do serviço, não foi resiliente, foi incapaz, fez, abre aspas, corpo mole, entre tantas outras interpretações muito equivocadas, mas muito difundidas aí no senso comum, em redes sociais, pelas mídias, meios de comunicação. Nesse tipo de leitura equivocada, a responsabilidade e até a culpa acabam recaindo sobre a própria pessoa que enfrentou aquelas condições, tentou fazer o melhor que podia e ficou doente. Esse tipo de leitura equivocada, individualizante, afasta muitas vezes aquela incursão sobre o trabalho real, sobre os processos de trabalho, de organização do trabalho, inclusive sobre as próprias condições nas quais o trabalho se realiza. E aí está o problema. Quando a gente afasta essa leitura sobre a realidade do trabalho, a gente não consegue entender por que razões a pessoa adoeceu. Afinal de contas, a pessoa e o seu meio, elas são, seguindo aí a ideia de um psiquiatra francês muito importante para o campo da saúde mental relacionado ao trabalho, o Le Guin, a pessoa e o seu meio, eles compõem uma certa unidade dialética, histórica, indissolúvel. E o Le Guin costumava dizer, inclusive, o seguinte: dessa lei fundamental não escapam nem o psiquismo saudável e nem o psiquismo doente, e nem o paciente inteiro. Uma unidade, indivíduo e meio social. Então, as coisas precisam ser analisadas em relação. O que fazer? A gente coloca a questão de uma outra maneira. Em quais circunstâncias, sob que pressões, sob que contradições, o indivíduo chegou ao seu limite e, por vezes, até ultrapassou esse mesmo limite, chegando, por exemplo, ao adoecimento? Quais são os fatos, por exemplo, as situações, os elementos objetivos, subjetivos aí, que explicam as reações desse indivíduo, inclusive ao adoecimento,
a essas condições laborais. E observe aqui que a ideia não é retirar a análise das condições reais e tampouco das condições individuais, subjetivas, mas é pensar as coisas em relação. E na conclusão aqui, né, quando a gente chega perto do nosso final do programa, a gente sempre busca dar orientações gerais para quem nos assiste, enfrenta problemas semelhantes aos que são apresentados aqui nas histórias que trazemos. Agora, Jorge, o que deve fazer o trabalhador que passa por esse tipo de situação para se proteger do ponto de vista legal em uma situação de adoecimento mental relacionada ao trabalho? Eu acho que sim, vamos falar com uma questão que seria utópica, né? Não aceitar determinado tipo de trabalho, né? Recusar determinado tipo de trabalho, né? Mas isso é uma questão meio utópica, né? As pessoas trabalham porque precisam daquele trabalho e precisam sobreviver. Então, mas do ponto de vista, assim, a partir do momento em que você, o trabalhador, começa a se sentir que o trabalho está angustiando, está deprimindo, está causando um problema para ele, eu acho que é importante, aí eu vou falar do aspecto jurídico mesmo, do aspecto mais objetivo, mais factual. Ou seja, comece a produzir sua prova, né, de que você está trabalhando mais do que devia, trabalhando no lugar de outras pessoas, ou seja, o trabalhador deve sempre pensar o seguinte, eu não tenho que ser o responsável pelo resultado da empresa, né? Se ele achar que ele tem que ser, ele não vai conseguir nem ter essa precaução de começar a achar que ele tem que ser. Então, primeiro tem que se documentar, ou seja, ter provas para que depois, futuramente, ele possa, ou no momento que ele já tiver o dano, eu estou falando do dano, né? Eu gostaria de falar da prevenção disso, né? Que era evitar, né? Que era não chegar a essa situação, né? Mas parece que a gente vive num mundo hoje em que é quase impossível isso, né? Parece praticamente impossível as pessoas não se recusarem determinados serviços, determinado trabalho, né? Então, eu estou falando no ponto já da reparação, ou seja, daquilo que já aconteceu, quer dizer, eu acho o adicional de insalubridade, por exemplo, uma excrescência, né? Mas ele existe aí, né? A pessoa vende a sua saúde e está lá, é legal, né? Mas, do ponto de vista, então, o que existe, né, a responsabilização da empresa é de uma indenização por um dano que foi causado, né? Então, eu até gostaria de ler aqui uma ementa de um acordo que retrata bastante essa questão da responsabilidade da empresa, né? Que diz assim, dano moral, direito à desconexão. Violado o direito do empregado de se desconectar do trabalho, privando-lhe do devido descanso e do lazer, é cabível a reparação civil, de acordo com o artigo 186 e 927 do Código Civil. Mas a gente está falando aqui já de um direito violado, né? Ou seja, o direito hoje, juridicamente hoje, está se reparando uma coisa que já foi violada, a saúde já foi violada. E quando tem uma doença mental, as consequências são draconianas, são muito graves e são para a vida toda, né? Então, a gente tinha que pensar mais em termos de sociedade, em mecanismos de prevenção, em mecanismos de responsabilização das empresas para a prevenção, efetivamente para a prevenção disso. E, para isso, a gente tinha que entrar numa discussão que talvez as empresas não queiram ou não permitam, que é justamente do modo, da forma de trabalho, né? De como as empresas trabalham, né? Dos mecanismos de produção, né? Elas acham que o trabalhador é apenas uma engrenagem, um parafuso naquilo, e não um ser humano que deveria ser encarado dessa forma. É muito importante essa observação, inclusive em relação à prevenção, Jorge. E, Carlos, como que uma pessoa pode buscar auxílio e também informações para tratar da sua saúde, buscar ajuda em casos como esse do Tomás? Então, Glauco, eu vejo dois caminhos, eles não são excludentes, claro que eles são caminhos posteriores ao fato, mas uma vez que a pessoa já esteja nesse cenário, ela precisa sim buscar auxílio para poder lidar com a sua situação, sobretudo na omissão, na ausência do suporte organizacional. Então, há profissionais de saúde, e eles precisam ser procurados, que entendam especificamente sobre as relações
entre o trabalho e o adoecimento. Não se trata aqui de qualquer profissional de saúde, mas nós temos profissionais assim que têm essa compreensão, por exemplo, nos centros de referência em saúde do trabalhador e da trabalhadora. Temos profissionais assim, e mesmo estudantes, no campo das universidades. Há profissionais na sociedade que também se capacitam, se formam para entender melhor essas relações entre trabalho e adoecimento. Isso é muito fundamental, porque a assessoria profissional de alguém que não tenha esse entendimento e essa qualificação pode, inclusive, reforçar ainda mais essa sensação individual de que a responsabilidade, até a culpa pelo adoecimento é do próprio sujeito, fazendo uma espécie de majoração do risco psicossocial a qual essa pessoa está exposta. O próprio sindicato da categoria profissional, se houver, ou organizações específicas, são alternativas importantes e, claro, sem abrir mão aí da possibilidade que também há do poder judiciário. O segundo aspecto, eu disse que são duas perspectivas e não excludentes, é que, de fato, essa busca de auxílio e orientação por parte dos sujeitos, das pessoas, isso não exime a organização e as organizações em geral, e nem a sociedade, de oferecerem apoio, suporte e até revisão das próprias condições que são adoecedoras. Isso que o Dr. Jorge colocou é muito central também na nossa perspectiva. É urgente, é olhar para as formas de trabalho, para as condições de trabalho, para o modo de produção, para o modo de gestão e organização do processo de trabalho que gera esse tipo de perturbação. Carlos, Jorge, queria agradecer demais a participação de vocês aqui no nosso programa Conte pra Gente, Conte com a Gente. Jorge, muito obrigado. Eu que agradeço a possibilidade de ter participado desse programa, porque a discussão em torno desse assunto ela é da mais alta relevância no mundo de hoje, das relações de trabalho. Carlos, gratidão demais também. Muito obrigado, Glauco, também ao Dr. Jorge aqui, que acompanhou, né, e sempre trouxe aí questões jurídicas fundamentais para a gente continuar pensando de maneira mais aprofundada a questão da prevenção. Obrigado a você também que nos acompanhou até agora. O Conte pra Gente, Conte com a Gente vai ficando por aqui, mas nós retornamos, hein? Até lá!